Depois de 18 anos de história, 8 deles só nessa última terceira geração, o Fit disse adeus ao nosso mercado brasileiro. Mas é verdade que essa é uma despedida meio protocolar, porque esse aqui é o carro que está o substituindo, o New City Hatchback. É uma mudança de nome, aliás, de Fit para New City Hatchback, uma baita mudança de nome, mas a proposta é similar. E aliás, vale lembrar, né? Desde que o Fit nasceu, ele sempre utilizou a plataforma do City. Então a proposta é a mesma, só que num formato diferente, e aí por isso o nome hatchback. O Fit tinha aquele formato que a gente chama aqui de monovolume, né? Meio hatch, meio minivan, aquela linha quase contínua do capô à coluna A. Aqui não, a gente tem uma proporção realmente mais de hatch, então uma linha bem definida aqui no capô, um veículo que inclusive ficou mais largo, bem mais comprido, então as proporções são todas diferentes, mais baixo também. E hoje a gente vai descobrir então tudo que mudou nesse produto aqui. Todas as mudanças técnicas de carroceria, de estrutura, tudo que mudou na mecânica, o que tem de equipamentos, preços e claro, vamos ver então como que se comporta esse veículo aqui, New City Hatchback, ex-Fit para alguns. Vamos nessa? Em estacionamentos ou avenidas de São Paulo, Juliano Barata, editor-chefe do Flatout Brasil, fala das principais alterações que o Honda New City Hatchback apresenta. Escrito Autoline. Vamos começar falando de bolso e eu espero que você esteja preparado, porque além da mudança de nome de Fit para New City Hatchback, a Honda fez um reposicionamento de produto. Então, se você estava acostumado com aquelas versões de entrada do Fit, como LX, EX, esquece, porque agora o New City Hatchback começa já na EXL por R$ 118.400, preço aqui de São Paulo, que você é um pouquinho mais caro, e essa aqui é a Touring por R$ 127.100. O nome Touring, mas os dois têm a mesma mecânica. A gente está falando do motor 1.5 aspirado de 126 cavalos, injeção direta, comando duplo. Vou explicar em detalhes daqui a pouquinho esse conjunto mecânico, tem bastante coisa interessante. É verdade que a EXL já vem bem completa, né? Então a gente tem sistema multimídia com tela de 8 polegadas, conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, entrada e partida sem botão, 6 airbags, faróis de neblina, câmera de ré, bancos em couro legítimo, pedal shifts para troca de marchas manuais, no câmbio CVT, painel digital e sensor de estacionamento traseiro. Por mais R$ 8.700, a gente tem esse carro aqui que é a Touring, que o principal é que ele adiciona o pacote Honda Sensing, que tem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem semi-autônomo de emergência, assistente de centralização de faixa de rolamento e comutador automático de faróis altos. Aliás, os faróis passam a ser LED aqui, Full LED na versão Touring. Ele também ganha sensor de estacionamento na dianteira e a câmera lateral Lane Watch, que é muito útil para quando você fazer uma transição de faixa. Quando a gente olha o degrau que existe entre a EXL e a Touring fica interessante, é um baita pacote de equipamentos por menos de R$ 9.000, mas o fato é que a régua subiu demais, né? O preço inicial é que é o grande desafio. Aqueles dias de Fit LX e EX não existem mais, é carro da casa de 80 e poucos mil reais. Agora vocês viram aonde que está começando, né? Tudo bem que a gente pode dizer a mesma coisa sobre o Polo, por exemplo. As versões TSI do Polo começam em 107 mil, vai até 115 mil reais, por exemplo. Só que tem um rival que fica com uma vantagem, que tem um leque aí um pouquinho mais aberto, a gente está falando do Yaris, né? O Yaris, o XL começa em R$ 93 mil e vai até a R$ 114 mil aproximadamente na versão XLS. Por todos esses motivos, hoje em dia em especial é fundamental que você tenha a melhor proposta de financiamento em mãos, com parcelas que caibam no bolso e um investimento total coerente. O Autoline pertence ao Bradesco Financiamentos e a gente quer que você faça o melhor negócio. Vai em autoline.com.br para você fazer uma simulação bem simples de financiamento e você vai ver que a proposta realmente é a melhor que tem no mercado. Só em simular financiamento, lá no topo do site, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já tem nas suas mãos. Enquanto você está lá no Autoline, vale a pena você conferir também as possibilidades de seminovos, que tem muita coisa na faixa desse preço desse veículo aqui, incluindo sedãs, por exemplo. Vale lembrar que entre as propostas de financiamento, o Autoline, Bradesco Financiamentos, oferece o financiamento turbinado, que tem proteção contra a perda de renda, a possibilidade de incluir uma série de serviços, então vale a pena você conferir que tem muita coisa interessante. Aqui sob o capô a gente tem uma séria evolução em relação ao motor anterior do Fit. Ele ainda é da família L15, ainda é 1.5 aspirado, mas aqui a gente tem uma evolução do famoso L15B, do Fit do mercado japonês. A gente está falando de um motor que tem injeção direta, é um cabeçote completamente diferente, duplo comando agora, né, variável na admissão, em fase.
E a gente também tem muitas mudanças na parte de baixo. A gente tem um virabrequim 25% mais leve, injetores de óleo, uma série de tratamentos para redução tanto de massa do conjunto rotativo quanto de redução de atrito. Então é um motor que ficou bastante sofisticado. A gente está falando de 126 cavalos, então tem um ganho de 10 cavalos em relação à geração anterior e 15,5 kgfm de torque. Praticamente o mesmo torque da geração anterior, mas a curva de torque, como a gente vai ver na parte do onboard, mudou bastante. Em termos de potência, é quase um empate técnico com o Polo, né? 128 cavalos, mas é lógico que os 20,4 kgfm de torque do motor downsize da Volkswagen faz uma diferença. Só que olha só como que são as coisas. 0 a 100 desses dois veículos vai estar empatado aí na casa de aproximadamente 10 segundos. Mas quando a gente olha o consumo, olha só que surpresa. Etanol, 9,8 km por litro, né? Cidade mais estrada dividido por 2 contra 8,9 do Polo, ou seja, superior mesmo sendo aspirado. Na gasolina a diferença também está presente, 14 km por litro no consumo misto a gasolina aqui contra 12,8. Olha só que surpresa interessante. Isso também é ajudado pela eficácia do câmbio CVT, que tem algumas evoluções técnicas interessantes que a gente vai explicar melhor na parte do onboard, mas em parte de descida ele vai usar melhor o freio do motor e agora ele também vai simular trocas de marcha dependendo do que você fizer com o pedal da direita. Tem algumas coisas que ficam bem claras aos olhos, como por exemplo a linguagem da dianteira com esse chamado Solid Wing já tinha no City e no Fit, evidentemente bem mais evoluída, né? O farol inclusive ficou bem bonito. E como eu falei na introdução, dá para ver bem que a silhueta do carro mudou, né? Além de ter ficado mais largo, mais baixo, bem mais comprido, essa linha formada entre a coluna A e o capô agora é bem mais pronunciada e por isso ele perde essa alcunha, entre aspas, de monovolume, como era conhecido o Fit por alguns, para realmente virar um hatch a ponto de botar isso no nome, né? Agora tem algumas coisas que não dá para ver, como por exemplo a presença da espuma de poliuretano expandida dentro das colunas A e B, o melhor isolamento acústico na parte do cofre do motor para deixar o veículo mais silencioso, como a gente vai ver na parte do teste a bordo. A evolução na parte de estrutura, tanto a parte de soldas e adesivo estrutural, que aumentaram a rigidez e a torção em 20%, também ficou 7,3% mais leve a estrutura, com a maior presença de aços de alta resistência. Destaque para uma espécie de gaiola de sobrevivência aqui formado nas colunas A e B e uma travessa aqui no teto com aços de ultra alta resistência de 580 megapascais. Então tem bastante evoluções aqui técnicas, algumas mais fáceis de perceber, outras nem tanto. Aí quando a gente chega aqui na traseira tem algumas coisas muito legais e outras nada legais. Muito legal essa lanterna traseira, uma linguagem inclusive levemente alemã, né? A silhueta em si lembra, por exemplo, a linguagem que a Audi já utilizou, a Mercedes Classe A tem utilizado, mas esse fato de você ter esse ressalto aqui lembra um pouco a solução da BMW. Bem interessante essa parte da luz de freio aqui em LED, com piscas e luz de ré em lâmpadas halógenas convencionais. Nota então que aqui na traseira que a gente tem um fechamento que realmente incorpora essa linguagem de hatch, no caso do City Hatchback. Agora, se a gente olhar aqui embaixo, essa ponteira de escape é uma tristeza. Outro ponto é que esse fechamento da traseira limitou um pouco o espaço vertical para quem vai atrás, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando você olha aqui atrás das rodas, freios a tambor para um carro desse valor, funciona bem, como a gente vai ver, mas acho que merecia freios a disco. Agora vamos entender o que é esse carro em relação ao Fit, ao Polo, ao Yaris Hatch em termos de dimensões. Entre eixos, aqui a gente tem 2,59 m, é maior que todos os seus concorrentes. 6 centímetros a mais que o Fit, bela evolução, 3 centímetros a mais que o Polo e 4 centímetros a mais que o Yaris. Mas olha só que estranho, o comprimento desse carro é muito maior do que os outros, 4,34 m. A gente está falando de 24,5 centímetros a mais do que o Fit, 29 centímetros em relação ao Polo, como se fosse um veículo de outra categoria, e 20 centímetros a mais em relação ao Yaris. Então o entre-eixos não cresceu tanto quanto o resto do carro. Então o balanço, né, que essa área frontal aqui do para-choque é que cresceu demais, de forma um pouquinho desproporcional até, eu diria. Quando a gente olha a largura, a gente tem uma evolução importante, especialmente em relação ao Fit, que era um veículo mais estreitinho, né? Então a gente tem 1,74 m aqui e isso dá 5,4 centímetros a mais do que o Fit. Em relação ao Polo e ao Yaris é quase um empate técnico, 1 centímetro a menos do que o Polo e 1 centímetro a mais do que o Yaris Hatch.
A altura aqui é um ponto interessante, porque deixou o carro mais bonito, mas limitou o espaço traseiro, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a gente tem 1,49 m, que são 3,8 centímetros a menos do que o Fit, né? O Fit tinha aquela sensação de você estar ali com uma abóboda por cima, um espaço amplo por dentro. Tudo isso aqui se perdeu, agora realmente parece mais um hatch, tanto por fora quanto também por dentro. É a mesma altura do Yaris hatch e são 2 centímetros a mais do que o Polo. Quando a gente vai para o porta-malas, gente, aí é que realmente é o ponto de maior crítica. A gente perdeu 95 litros de volume em relação ao Fit. 268 litros contra 363 litros. Para um veículo de 4,34 m, um porta-malas de 268 litros é realmente uma tristeza. 300 litros no Polo e 310 no Yaris, então ficou realmente abaixo dos rivais. Peso, ponto positivo aqui, na verdade para todos os veículos, são todos leves, todos com ótimas plataformas esses quatro, né? Então New City 1.180 kg, ele engordou os 80 kg em relação ao Fit, né, que tinha 1.100, 1.145 Polo e 1.130 Yaris hatch. Ele é um pouquinho mais pesado, mas vai lembrar, ele é bem maior. Então notem que esse comprimento todo não se apresenta, por exemplo, no entre-eixos e no volume de porta-malas. Então o que os engenheiros chamam de packaging, que é justamente essa questão do uso do volume interno, como os ocupantes ocupam a área e o volume que o carro ocupa, tem algumas limitações de projeto aqui, eu diria. Aqui dentro a gente tem uma cabine clássica da Honda, então para quem está acostumado com os produtos da marca de forma geral, vai se sentir em casa, mas é uma evolução muito sólida em relação ao Fit, tanto em relação a materiais, a gente tem mais texturas, um plástico de um toque um pouco melhor aqui, né? Mas também em relação à linguagem, né? O Fit tinha aquela linguagem mais compartimentada, né? Coisa de design de 10 anos atrás aproximadamente, enquanto aqui a gente tem essa linguagem mais estreita, né? De painel, estabelier, suspenso, então dá até uma sensação de amplitude de espaço melhor. Ergonomia de direção eu achei muito boa. O volante é uma peça bem clássica de design aqui da Honda, tem uma pega legal, as aletas têm um toque interessante, estou bem encaixado aqui, tenho possibilidades de ajuste aqui também, tanto em relação de altura quanto de profundidade, então estou bem vestido aqui. Curiosidade legal, esse botão aqui de ligar o motor, né, pulsando, achei um toque interessante. E a gente tem uma aplicação aqui de bom gosto de Black Piano, em alguns lugares de forma mais sutil, em outros com maior presença, como aqui no console central. Um material que eu acho bonito, mas que acaba sujando também com uma certa facilidade. Sente falta aqui do carregador por indução, ainda mais porque a gente tem a possibilidade de conexão wireless aqui, Android Auto e Apple CarPlay nesse sistema de infotainment, que foi uma adição interessante, mas eu senti falta aí desse carregador por indução. Notem aqui também no painel a presença aqui desse couro com essas costuras contrastantes e aqui em cima uma aplicação inteligente de plástico com a mesma textura, mas notem que aqui a gente está falando de plástico e aqui a gente está falando de um revestimento. Os bancos são revestidos em couro legítimo nessa parte que tem contato com o corpo, material sintético nas laterais. É um banco que ficou mais estreito na parte de cima, mas não senti grandes faltas assim, de apoio, ainda que se você for um cara talvez mais largo, vale a pena você fazer um test drive e se atentar a isso para ver se você está bem encaixado. Painel de instrumentos tem uma curiosidade, o lado direito é um velocímetro analógico, do lado esquerdo a gente tem um display digital, então dá para agregar bastante informação nessa parte da metade para a esquerda do painel. Uma solução elegante, ainda com visual clássico, mas acaba sendo mais funcional. De forma geral, é isso aqui na dianteira, né? Então a gente não tem uma cabine extremamente sofisticada, mas muito bem executada e com a linguagem clássica da Honda. Agora vou dar uma olhadinha no espaço traseiro, que tem algumas observações importantes para fazer. Vocês estão vendo esse espaço que existe entre meu joelho e o encosto? Esse banco dianteiro está ajustado para mim. Eu nunca vi um hatch dessa categoria com um espaço tão grande para os joelhos, chega a ser quase desnecessário. Mas, quando a gente vai olhar o espaço vertical, a gente tem uma péssima notícia. É tão esquisito isso, ter tanto espaço para o joelho, e minha cabeça aqui está a um dedo de tocar aqui a linha do teto, aqui da forração de teto. Então achei isso muito esquisito. Isso é consequência desse fechamento do teto, né? Essa linha toda do City Hatch acabou trazendo essa limitação aqui. E esse espaço aqui é tão grande que é maior, inclusive, que do que sedã. O sedã do City tem 37 milímetros a menos, vamos dizer assim, de posição de banco, porque esse aqui é o Magic City. Então essa é uma notícia boa para quem gosta do Fit e ficou preocupado.
essa questão dos bancos modulares está presente aqui, então você consegue fazer um assoalho totalmente plano aqui para virar praticamente uma cama, você consegue elevar essa parte do assento para levar objetos mais altos, ou deitar também essa parte da frente para levar objetos mais compridos, então toda essa funcionalidade ainda está presente. Destaque também para a saída de ventilação aqui para os passageiros de trás e a presença desse assoalho baixinho, então transportar 5 passageiros acaba sendo algo bacana aqui. Quem está acostumado com o clássico Honda Fit gosta de algumas coisas e isso incomoda com outras, né? Então eu vou procurar algumas dessas características aqui nesse carro, já que ele pega esse legado e leva adiante, né? Então uma das coisas que é quase uma assinatura de rodagem do Honda Fit é como ele rodava soltinho, né? Câmbio CVT e o motor bem casados, então você tirava o pé do acelerador, ele preservava o movimento ali, né? A inércia do carro de uma forma muito solta, que nem eu estou fazendo agora. E isso aqui está preservado, né? Então é um carro que você sente que há pouca resistência mecânica para andar, você acaba usando menos o pedal do acelerador e acaba dirigindo de forma mais econômica com isso. É verdade que também na aproximação de semáforos tem que tirar o pé do acelerador um pouquinho antes, porque ele deslancha tão solto que aí, se você está acostumado com um carro automático ou manual, você pisa no freio um pouco mais em cima da hora, aqui você vai chegar com uma velocidade um pouquinho maior, né? Mas é bem gostoso, o carro está muito bem ajustado ainda nessa parte de motor e câmbio, então é um carro que está agradável de andar. Agora, uma outra característica do Fit que não era tão legal é que era um carro duro, né? Contradiz até um pouquinho a proposta original do carro de ser um veículo urbano, mas que o projeto original foi feito para o Japão, para países que não tem um asfalto tão ruim quanto o nosso. E nesse produto aqui a gente tem uma evolução interessante. Eu vou fazer uma retomada aqui para a gente dar uma olhada agora em a característica outra do câmbio. CVT, lembrando. Notaram que ele fez uma troca? Ele vai fazer outra. Ele só apresenta esse comportamento que a Honda chama de step shift quando você realmente pisa para valer. Quando você está dirigindo de forma normal, como eu estou fazendo agora, ele vai trabalhar literalmente como um CVT clássico, ou seja, com a relação variando de forma contínua para manter a rotação ali próxima do torque máximo, né? Por que eles fizeram esse sistema para ficar emulando troca de marcha? Para dar um conforto acústico maior, não ficar naquele barulho de meditação que a gente brinca, né? Que aquela rotação gritando lá em cima, sempre igual, é muito irritante. Para quem anda de CVT sabe o quão irritante isso é. Então isso aí a Honda fez para dar um conforto acústico maior. Ao mesmo tempo eles deixaram o mapa dessa rampa, vamos dizer assim, né, dessa curva que o câmbio está fazendo quando você pisa para valer, mais esportiva. Então apesar dessas trocas simuladas, ele realmente vai entregar uma performance melhor mesmo quando você pisar a fundo. Então achei isso interessante. E outro recurso que esse câmbio tem, que a gente não vai conseguir mostrar aqui, mas que eu posso comentar para vocês, é em situação de descida de serra. Agora o acelerômetro do carro ele detecta quando você está numa descida e está fazendo uso do pedal do freio, né? Então o carro está querendo ganhar velocidade e você está freando, e aí quando o sistema detectar isso, ele vai assumir um mapa no qual o CVT vai atuar com um freio motor mais presente, né? Então ele vai encher um pouco o motor, aí você usa menos o pedal de freio. Mas agora, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar o pé do acelerador, ó, tô 65, 66. Quando tá meio plano, assim, tá vendo como demora para cair a velocidade? 63, 62. Essa é aquela característica que eu falei do carro rodar soltinho. Isso é uma assinatura de rodagem do Fit que deixa ele bem gostoso de andar na cidade e que foi preservado aqui nessa continuação, vamos dizer assim. E eu estava falando na parte de suspensão, né? Aqui a gente tem uma evolução bem sólida em relação ao Fit. O carro está trabalhando com uma complacência ao piso muito mais gostosa, então ele copia melhor o piso, bate seco menos, né? É verdade que se você pegar ali um piso realmente recortado, você ainda vai sentir alguma coisa, especialmente na suspensão traseira. Mas aqui a gente já tem batentes hidráulicos, de acordo com a Honda, houve uma redução de 50% de atrito, né, nos componentes da suspensão. Então tudo acaba trazendo um conforto maior. Falando em conforto, outra característica do Fit que não era tão legal e que melhorou bem aqui é o conforto acústico, especialmente em relação à intrusão no motor, né? Então ajuda, é claro, essa questão do câmbio que eu falei, né? Dele simular as trocas de marcha quando você faz uma aceleração mais brusca, mas mesmo se você fizer uma aceleração intermediária aqui, sim, há alguma intrusão no motor ainda, mas é bem menor do que no Fit da geração anterior. Então todos esses materiais fonoabsorventes que eles colocaram nas colunas, no cofre do motor, de fato ajudou bastante a deixar o veículo confortável.
No vídeo vocês não vão conseguir perceber isso, mas vale a pena eu comentar. Gostei também da qualidade de áudio do sistema de infotainment, né? Apesar dele ser relativamente simples, em termos de qualidade sonora, eu achei bem agradável aí a qualidade de som desse sistema. E hoje em dia, em especial que a gente tem um combustível tão caro, você ter um veículo tão frugal, tão eficaz na parte de consumo, eu acho que é um diferencial muito legal. E aí outra característica legal do Fit, que aqui automaticamente está preservada, é essa questão de longevidade do carro, porque a gente tem um motor aspirado tão eficaz aqui, então todo mundo sabe, né? O motor turbo ele exige mais cuidados, mais trocas de óleos, ele é mais sensível, vamos dizer assim, a um dono que não é tão zeloso. Então esse aqui é um carro, a gente não sabe como vai ser a questão de desvalorização, né? Ele ficou bem mais caro, mas esse é um carro que a gente sabe que ele vai preservar suas características mecânicas aí muito bem aí ao longo do tempo. Agora olha só que coisa engraçada. O tanque de combustível desse carro tem 39 litros e meio. Honda, o que vocês fizeram? O Fit tinha 46 litros, né? Então é lógico que quilômetro por litro você vai pagar meio que a mesma coisa para andar com o carro. Só que esse incômodo de você parar antes enfim, entra naquela discussão de packaging que a gente estava falando, né? Um carro que ficou maior e o tanque diminuiu mais de 10%. Não vejo muita lógica nisso. Em termos de tecnologias, a gente tem algumas coisas aqui, como um assistente de centralização de faixa, falando da versão Touring, né? Com mutador de farol alto automático. E a gente tem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo aqui, né? Então dá para você setar aqui uma velocidade determinada e aí utilizando a câmera na dianteira, ele vai botões no volante, ajustar a distância em relação ao carro da frente, incluindo se ele fizer uma frenagem. Então a gente vai se aproximar aí desse sandeiro agora e vamos ver esse sistema entrando em ação. Eu já estou sentindo a frenagem aqui, ó, a velocidade diminuindo. Então ele já está se ajustando. O controle de velocidade, entrou mais um carro na frente e aí ele vai frear para preservar essa distância e aí automaticamente ele vai reacelerar também para manter a distância em relação ao carro da frente. Nesse trecho agora a gente consegue sentir um pouquinho melhor esse ganho da curva de torque, está bem mais disposto em rotações intermediárias. Também vou conhecer um pouquinho melhor a dinâmica aqui do City Hatchback. Vamos ver aqui agora essa curva. Já dá para sentir que tem um pouquinho mais de movimentação de carroceria que o Fit, né? Então aquele ganho de conforto que a gente teve, a gente paga um pequeno preço aqui em dinâmica, mas não necessariamente, na verdade. O carro tá bem amarrado dinamicamente, mas o Fit ele era mais imediato, né? Até porque também ele era menor e mais leve, né? Mas sentia uma resposta um pouco mais aguda no Fit. Agora aqui você tem uma resposta mais madura, né? Então com um certo retardo, mas não necessariamente mais lento ou mais inseguro, ou com mais movimentação de qualquer tipo em relação à atitude de guinada, né? O ganho de torque, isso foi uma coisa muito legal, né? Quando você pega só o torque máximo, a diferença é um empate técnico, na verdade, mas a curva de torque, nas rotações intermediárias, aqui você tem muito mais torque. Então, o fato dessa injeção direta, comando duplo variável na admissão, tudo isso aí trouxe esses ganhos em rotações intermediárias que foram fundamentais, porque todo mundo sabe, né? O Fit era um carro meio apagadinho assim em rotações intermediárias, e isso combinado com aquele CVT mais tradicional deixava o carro um pouco cansativo em algumas circunstâncias. Agora aqui não, o carro está mais aceso, está mais acordado, então tudo isso deixou a experiência a bordo dele muito interessante. Então esse é um carro, pessoal, que segue muito interessante de ser guiado, resolvendo questões que incomodavam no anterior. Agora, indo já para a conclusão, o grande ponto forte do Fit era o seguinte: era um carro extremamente racional, extremamente desejado na revenda, então você pagava ali um ticket a mais, vamos dizer assim, para você ter uma excelente pós-venda, para você ter um veículo muito fácil de revenda, extremamente confiável. Tudo isso está presente aqui, mas a régua racional ficou mais curta, né? Porque agora o valor inicial dele está bem mais agressivo e aí a vantagem acabou de fato ficando mais presente aí com Yaris, por exemplo, né? Que tudo bem, não é uma nova geração também, então tem essa questão também, que já tem um reajuste, uma readequação já para esse novo momento da economia. Mas de forma geral ainda é um produto que preserva as mesmas características
Um outro pênalti que me incomodou um pouco, né? Essa questão do packaging, não pode ter ficado tão maior, mas com espaço para a cabeça não tão grande, porta-malas diminuiu, tudo isso aí acho que eu não posso deixar de notar também. Mas para o que importa, para você que guia o carro, dirige como carro de uso, um carro de propriedade longa, que você vai ficar muitos anos, todos esses lados aqui o City Hatchback está fazendo muito bem, se não está fazendo melhor do que o Fit fazia. Certo, pessoal? Então é isso. Se você olhar em relação aos concorrentes, realmente você vai ter bastante opção e aí vai ser realmente uma escolha pautada em mais do que você ter uma predileção. Lembrando que essa parte pós-venda ainda é um cartão de visitas muito forte por parte da Honda. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil essa avaliação. Não esqueça de assinar o canal Autoline. Estamos ali a um traço ali dos 100 mil inscritos. Ajude a gente a conquistar essa marca tão importante. A gente se encontra numa próxima. Valeu, gente. Um grande abraço. Câmera mostra detalhes do veículo trafegando ou parado. Escrito Autoline.